Boa noite a todas e todos. Eu sou Alessandra Fontes, professora da Faculdade de Educação da UFRJ e coordenadora do curso Eu Escritor. É com muita alegria que inicio essa conversa de hoje e ter vocês aí do outro lado da tela, né, dessas janelas, é muito bom. Apesar da gente estar vivendo todo um momento pandêmico, mas ainda assim a gente está conseguindo construir laços, né, e encontros como esse, mesmo cada um na sua casa. Essa é a segunda live do curso de extensão, Eu Escritor. Para quem não conseguiu assistir a primeira, ela está disponível na nossa página do Facebook e no canal do YouTube do Eu Escritor, então pode acessar lá, porque nessa primeira live, além da apresentação da professora Adriana Carvalho sobre a questão da coerência na avaliação dos textos escolares, vocês também podem conhecer um pouquinho mais sobre a proposta do curso Eu Escritor e como ele foi pensado e criado. E para falar sobre escrita criativa, nada melhor do que convidar para a nossa conversa de hoje um escritor, professor da educação básica, doutorando em ciência da literatura pela UFRJ e muitas outras coisas, porque ele é dono de muitos talentos. Esse é um convidado muito especial para mim, pois eu tive a oportunidade de acompanhar parte da formação acadêmica dele. Ele foi meu estudante na disciplina Didática Especial de Português e Literaturas e Prática de Ensino na Faculdade de Letras da UFRJ. Eu acompanhei a sua formação inicial como professor na licenciatura, o que incluiu muitas aprendizagens na sala de aula, no chão da escola, onde ele fez estágio, e muitas pedaladas, muitos quilômetros em uma bicicleta, porque era assim, e acho que ainda é, que ele se deslocava pela cidade do Rio de Janeiro. E é por toda uma relação, né, e um olhar muito sensível que ele mantém com a cidade, que ele mesmo deu como título para esse nosso encontro, Escrever a Cidade. É cheia de orgulho dessa sua caminhada que eu lhe recebo aqui hoje, Leonardo Apolinário Alves de Lima. O espaço é todo seu, seja bem-vindo e muito, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina, Alessandra, boa noite para todo mundo. Nossa, eu me sinto honrado em estar aqui. Foi um convite que acertou meu coração em cheio. A Alessandra é uma das professoras mais marcantes da minha vida, né? Ela faz parte não só da minha formação acadêmica, eu posso dizer que a Alessandra faz parte da minha formação enquanto pessoa. E eu só agradeço por estar aqui e poder compartilhar um pouco com vocês das minhas escrivanças pela cidade. Estava com o microfone fechado, muito bom, Léo. O prazer é todo nosso e a honra toda minha de ter visto e estar vivendo, né, o que você tem trilhado. Bom, a gente vai fazer aqui um bate-papo, né, sobre o que é tema de interesse do curso e o que você traz, que é essa questão do escrever a cidade. Antes da gente entrar de fato no tema escrever a cidade, a gente vai focar um pouquinho na questão da escrita propriamente dita, né? Nós sabemos que escrever é um desafio para muitas pessoas, nós sabemos que escrever bem, né? Esse dito, essa pessoa escreve muito bem, é visto por muitos como um dom, né? E a gente tem toda uma discussão que a gente pode fazer em torno disso. Como foi e como é a sua relação com a escrita, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho tanto da escrita dentro quanto fora de sala de aula, tá? Porque a gente está falando aqui, né, de um curso de extensão da UFRJ, um curso de extensão que atende, quando no presencial, estudantes da escola pública, do ensino fundamental do segundo segmento, e hoje a gente está aqui numa transição para essa atividade mais remota. Então, né, como é que foi e como é a sua relação com essa escrita, tanto dentro quanto fora de sala de aula? Ótimo. A minha relação com a escrita, ela vem primeiro não pela sala de aula. Ela vem como parte de como eu entendo o mundo. Bom, primeiro, para explicar um pouco sobre isso, né, eu sou míope desde sempre, né, desde que eu me entendo por gente, eu sou míope e preciso de óculos. Escrita, para mim, é uma espécie de óculos através da qual eu vejo o mundo e eu interpreto o mundo. Eu escrevo desde que me entendo por gente, e isso me trouxe
me trouxe coisas muito boas no decorrer da minha vida, também me trouxe coisas muito ruins, principalmente no início, quando eu era lá criança ainda, mas é escrevendo que eu me entendo como gente. Acho que isso é interessante. E eu digo isso porque eu comecei escrevendo para não enlouquecer com o mundo ao meu redor, não enlouquecer com as coisas ao meu redor. Eu comecei a escrever ainda criança, adorava escrever em diários, adorava ganhar diários de presente, e não podia escrever em diários, né? Meu pai, muito tradicional, muito machão, dizia que escrever não era coisa de filho homem, né? E quanto mais ele dizia isso para mim, mais vontade eu tinha de escrever. Então, por isso que eu digo que a escrita, para mim, veio antes mesmo da sala de aula, de uma relação com a formação, com a educação. Ela veio como uma forma de saúde. Eu acho que diria isso. Escrever, para mim, veio como uma forma de saúde. Depois, com a escola, a relação foi um pouco diferente. Eu estudei numa escola que nem existe mais, uma escola no interior de São Paulo, numa cidade do lado de Campinas, chamada Indaiatuba. Lá eu fui alfabetizado, era uma escola construtivista, estudei nela até os 10 anos, e lá eu comecei a ler, né, junto com os grupos de leitura da escola, e entendi uma outra forma de outra relação com a escrita. E é isso, né? Nessa primeira fase da minha vida, até os 10 anos de idade, a escrita veio primeiro como uma forma de saúde, depois como uma forma de alegria na escola. Muito boa a comparação que você faz, né, com essa questão da escrita como uma forma de olhar, né, como se fosse o óculos para olhar esse mundo, né, quando você fala da miopia e tal. E eu fiquei pensando aqui, a nossa sociedade tem, né, essa marcação do gênero, né, feminino, masculino, quando você fala dos escritos, escrever um diário, escrever como isso, né, também tem essa marca, né, do que é uma escrita para homem, do que é uma escrita para mulher. É curioso a gente pensar nisso, porque até hoje, né, 2020, século XXI, a gente ainda tem muita gente que tem essa forma de pensar, e o quanto a gente tem que quebrar essas barreiras, né? Tentar, quer dizer, a gente está discutindo tanta questão dos gêneros, e a gente está falando de gêneros discursivos, que acaba envolvendo os dois. Uhum. Né, assim, isso me chamou muita atenção na sua fala, porque é uma vivência sua, uma experiência sua, mas que deve ter sido de muitas pessoas, marca de uma determinada época, mas que a gente, né, tem lutado até hoje para combater, para melhorar esse tipo de pensamento. Uma outra pergunta, você tem 2 livros publicados, né? No meio dessa tua experiência toda, você tem o livro que é intitulado Vale, para algumas pessoas estar perdido significa o primeiro passo para ser encontrado, publicado em 2012, e o segundo é o Pé de Vela, Pé de Rua, publicado em 2018. Né? De onde vem a vontade de escrever e como escrever textos literários começou para você? Você falou até um pouquinho já sobre isso, né? Mas foi incentivado por alguém? Algo serviu como motivação? Foi a partir da leitura de algum escritor já? Né? Até porque eu sei que você tem, por exemplo, na sua pesquisa de mestrado, foi o James Joyce que você trabalhou. Então, quando isso começa para você e como é esse processo de autoria de contos, de poemas, outros gêneros e o desejo de tê-los publicados e vê-los nas mãos dos leitores, porque a gente tem aí todo um processo que começa com a escrita, né? O processo do desejo de publicar para justamente chegar a alguém, né? Esse interlocutor que a gente pode falar. Uhum. Não, Alessandra, eu nunca tive incentivo de ninguém para escrever. Muito, assim, nem no núcleo familiar, né? Hoje sim, né? Hoje eu sou casado, enfim, mas no momento anterior disso, enquanto eu ainda era filho, né? Eu nunca tive isso. E depois que eu me tornei adulto, que eu fui reencontrar a escrita. Isso eu já era adulto, já tinha mais de 30 anos, imagina.
E, bom, já dava aula, né? Não aula de língua portuguesa, ensino formal, mas dava aula por causa de outras questões, de outros cursos. E fui reencontrando a escrita, principalmente por causa de ouvir. Eu sempre gostei de ouvir histórias. Isso é uma coisa que me causa prazer, ouvir histórias. E eu sempre detestei andar de ônibus. Desde sempre. Então, eu preferia andar a pé, sei lá, 2, 3 quilômetros, até mais que isso, do que pegar um ônibus. E isso me fazia ouvir a rua, me fazia ouvir as pessoas. Então, eu andava, eu parava, eu ouvia alguém, eu cumprimentava alguém. E eu fui reencontrando a escrita por ouvir as pessoas. O tempo passou um pouco mais, e aí sim, né, eu tenho o incentivo de um casal de amigos muito, muito próximos, meio da Patrícia, da minha esposa, e esse casal, sim, né, foram as pessoas que disseram, cara, você tem que voltar a escrever. E foi assim, né, que isso começou. Esse livro, Vale, esse livro aqui, ele é um livro de 9 contos. Eu nasci numa cidade do interior do Rio de Janeiro, uma cidade chamada Barra Mansa, uma cidade que é cortada pelo Rio Paraíba do Sul. E uma cidade pequena, de cultura cafeeira, né? Barra Mansa é uma cidade que vem da cultura do café, margeada por um rio. Há muitas histórias em Barra Mansa, muitas histórias incríveis, histórias fantásticas, desde os lobisomens até as histórias que envolvem a cultura do aço, né? Já que Barra Mansa está do lado de Volta Redonda, e Volta Redonda é a cidade onde está a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, é uma cidade que respira raízes de imigrantes, formada por imigrantes, gente que vem de Minas Gerais, do sul de Minas, gente que vem do Espírito Santo, minha mãe é capixaba. Então, eu comecei a pensar como que essas histórias, que eu sempre ouvi desde criança em Barra Mansa, chegam até o Rio de Janeiro, chegam até a capital, né, onde eu encontro pessoas que, como eu, vieram do sul do estado do Rio de Janeiro. E eu escolhi 9 histórias e transformei essas histórias em 9 contos. Cada uma dessas histórias, cada um desses contos, é a visão de alguém que saiu de uma cidade pequena, que reencontrou a escrita como forma de ver o mundo, como forma de defesa contra o mundo, e chega até a cidade grande e enfrenta todos os problemas que alguém do interior enfrenta quando chega numa cidade como Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro que eu formei minha família, foi no Rio de Janeiro que eu me casei, foi no Rio de Janeiro que que meus 2 filhos nasceram. E esse filho, esse livro, o Vale, ele vem nesse contexto em que eu estou reencontrando a escrita, eu estou olhando para trás, de certa forma, né, estou olhando para de onde eu vim, que é uma cidade do interior, com todas as suas histórias, e estou tentando olhar para frente, a partir dessas histórias, quem eu serei nesse novo universo que vem pela frente. Aparentemente, muita gente gostou desse livro, né? Esse livro me levou para a Flip, em Paraty, em 2011. Lá eu tive a chance de debater, de conversar sobre essas histórias com gente como o Veríssimo, por exemplo, que me causou muita alegria, né? O Antônio Carlos Sequin. Enfim, foi muito legal estar em Paraty, discutindo um pouco o papel do conto como uma forma de fuga e de defesa desse ambiente hostil que é a cidade grande. Então, eu sempre fui essa espécie de bichinho do mato, né, que vem do interior, com toda a bagagem que alguém do interior, que é criado por uma família tradicional, né, num ambiente bastante tradicional, e que chega na cidade grande tentando se encontrar. Então, o Vale é um pouco isso. Por isso que admitir, né, para mim, que eu estava perdido, foi o primeiro passo para ser encontrado. Eu precisava me admitir perdido nesse turbilhão do Rio Paraíba do Sul. E são histórias muito legais. Um amigo meu até hoje está produzindo um live action, alguma coisa assim de uma das histórias. Algumas histórias são divertidas, outras são mais tristes, mais dramáticas,
mas todas elas têm esse fundo de história do interior que passa por essa espécie de batismo para chegar até a cidade grande, ter que se reencontrar. Esse é o Vale, o Vale do Rio Paraíba do Sul. E esse eu estou esperando a segunda edição, porque eu já tive com esse livro em mãos, né? Fiz a leitura dele com empréstimo seu. Então, quando você fala de filho, né, abraça isso, porque também tem esse, né? As nossas escritas têm um valor sentimental, principalmente quando tem essa relação, né, com a tua cidade, a sua saída dessa cidade, um reencontro, porque a literatura também causa isso, né? Você se dizer perdido e talvez por essa escrita você tenha se achado, reencontrado de alguma forma lá com quem ficou lá atrás, né? Ou com quem saiu da sua cidade e veio para o Rio de Janeiro. Mas eu tô esperando a segunda edição dele porque realmente são contos fantásticos. Assim, eu lembro quando eu fiz a leitura que foi lá em 2016, 17 que você me prestou, né? Segundo semestre de 2016. E primeiro semestre de 2017. Então, acho que o investimento do casal aí que você fala, né, que são pessoas amigas que dizem, não, você tem que escrever deu super certo, e não é assim, só para fazer o elogio, não, é que realmente são histórias que mostram, né, todo esse processo de pegar algo que veio de lá, trazer para aqui, olhar com uma outra perspectiva, uma nova perspectiva, né, e que tem um pouco esse entrelaçamento com a sua vida e que a gente sabe que tem ali uma ficção também, né, envolvida. Então, muito, muito legal o processo de escrita. E o outro é mais recente, que é o de 2018, que tem também a ver com a sua apresentação lá, que eu falei da locomoção por bicicleta, né? Acho que o título vem um pouco também nesse contexto. Esse é o Pé de Vela. Pé de rua, pé de vela. Tem uma bicicleta aqui bonita. Esse livro, ele é um livro de poemas, já é bem diferente do Vale. O Vale é um livro de contos, é prosa, e eu começo a escrever poemas. Interessante, assim, por que o Pé de Vela vem depois do Vale, né? Porque eu comecei minha vida escrevendo poemas, ainda garoto. E depois do Vale, esse olhar para frente, né, foi um olhar para a poesia. Bom, acho que meados de 2013, mais ou menos, aqui em casa a gente enfrentava muitos problemas financeiros, né? Eu fazia faculdade de letras, eu trabalhava, eu fui aluno do noturno na faculdade de letras, né? Eu fui aluno trabalhador e em algum momento a gente se viu falido e não tinha grana nem para pagar o ônibus, assim, para ir para a faculdade, para continuar. E aí eu tinha uma decisão para tomar, ou eu trancava a faculdade, ou eu dava um jeito de chegar lá. E bom, para quem é mais velho, como eu, assim, né, que fez a faculdade depois dos 30 anos, para você fazer faculdade depois que é adulto, né, depois dos 30, por exemplo, já casado, já com filhos, Patrícia, aqui, meus filhos, nós tivemos que nos reorganizar para que eu conseguisse fazer faculdade. E se eu tivesse que parar, por qualquer motivo que fosse, eu não ia voltar. Não tem isso na vida de um cara que está acima dos 30 anos, que para a faculdade por qualquer motivo e vai voltar. Não tem. A vida ela é hostil com a gente, né? E aí eu coloquei no Facebook um recado dizendo aí, quem tiver uma bicicleta sobrando, tiver uma bicicleta que possa me emprestar, preciso. E um colega respondeu esse recado e me emprestou uma bicicleta. Bom, claro que a bicicleta não aparece do nada na minha vida, né? Durante muito tempo, o meu primeiro emprego eu vendia pão de bicicleta. A minha mãe fazia pães, minha mãe se tornou uma excelente padeira, e eu lá, garoto, 12, 13, 14 anos, sei lá, eu vendia pães naquelas bicicletas de carga grandes, aquelas cestas de pães enormes. Eu era um desses garotos que vendia pão nessa época para o sustento da casa. E por isso que a bicicleta não cai de paraquedas na minha vida, né? Eu me lembro disso. E aí o Jorge, um amigo querido, emprestou a bicicleta e eu passei aí
de São Cristóvão, onde eu morava, para o Fundão, à noite, para terminar a graduação de letras. E aí, era isso, sair de São Cristóvão, pegar a Avenida Brasil, pegar a linha amarela de bicicleta, fazer o caminho de volta depois das 9h40, 10 horas da noite, e a bicicleta volta para a minha vida da mesma forma que a escrita volta para a minha vida, e naturalmente a bicicleta me fez continuar escrevendo, dessa vez com poesia. E o que é interessante porque, primeiro, quando eu era garoto, como eu disse para vocês, eu nunca gostei de andar de ônibus, eu preferia andar a pé. E isso me fazia ouvir as pessoas na rua, né? A bicicleta me trouxe isso de volta também. Então, uma das coisas que eu mais gostei era poder pegar a bicicleta, sair pela cidade, parar a hora que eu quisesse parar, onde eu quisesse parar, para ouvir as pessoas. Agora, eu só preciso dizer que muita gente assim que me conhece, né, que sabe que eu sempre andei de bicicleta para lá e para cá, fala assim: nossa, que bonito, Léo, você, né, quer mudar o mundo de bicicleta, idealista. No início não foi nada disso, né? No início a bicicleta voltou para minha vida porque ou era a bicicleta ou eu parava a faculdade, né? Não tinha nenhum ideal assim, vou transformar o mundo, não quero andar de carro, carbono zero, essas coisas. Foi isso. E esse livro chama Pé de Vela, porque o pé de vela, quem tem bicicleta sabe, é a peça onde os pedais se encaixam que faz a bicicleta se mover. Né? Então, por isso é pé de vela, né? E esse pé de vela pede a rua, pede pela rua, pede para estar na rua. É um movimento rumo à rua. E esse livro de poesias é um livro em que cada seção do livro é uma parte da bicicleta, né? Cada seção dele é uma parte, então não é dividido em capítulos, nem nada disso. Ele é dividido pelas partes da bicicleta. Então ele tem o quadro de alumínio, o guidão, o garfo, os pneumáticos. A única coisa que falta nessa bicicleta é a rua em si, né? Por onde essa bicicleta vai andar. E a rua dessa bicicleta é a poesia, são os poemas. Então, por isso, pé de vela, pé de rua, a bicicleta me fez ver um Rio de Janeiro mais lento, né? Um Rio de Janeiro que a janela do carro ou a janela do ônibus não nos permitem ver, tudo é muito rápido, né? Tudo passa muito rápido, e quem está no ônibus, e principalmente num ônibus lotado, quer mesmo que passe rápido, né? Quer chegar em casa rápido. A bicicleta não, a bicicleta me levava num movimento bem mais lento, bem mais devagar, e essa lentidão me fez ver uma outra cidade. A cidade do catador de lixo, a cidade do morador em situação de rua, a cidade da travesti sofrendo abuso, sofrendo violência, é a cidade das coisas boas, a cidade das flores florescendo na primavera, a cidade das pessoas felizes, a cidade do carnaval, a cidade do amor. Então, a bicicleta me trouxe de volta um olhar e um ouvido para as coisas um pouco mais lentas, né? E numa sociedade em que tudo é muito corrido, né? Tudo é para ontem, a bicicleta foi assim um bálsamo suave para mim, né? Para que eu encontrasse um ritmo outro para sobreviver na cidade. E é interessante porque eu mesmo sem eu perceber, a todo momento eu falo de sobreviver, né? Eu acho que a minha escrita está muito ligada a isso, a sobreviver, não está ligada a dom em nenhum momento. Ela está ligada sempre a uma tentativa de sobrevivência, uma tentativa de sobrevivência. E a escrita, ela é a minha companheira nessa tentativa de sobrevivência. A gente tem uns comentários aí no chat que vai aparecer para a gente, porque a gente tem a participação de quem está lá do outro lado, né? Então, sobre esse segundo livro, a Gisele Matos está comentando, né? O título com essa explicação se tornou mais fantástico e bonito ainda, porque para quem não está nesse mundo da bicicleta, né, de fato fica um pouco... Tem uma interpretação, a gente tem uma inferência, mas com a explicação fica realmente mais fácil de você compreender, leve, né, e bonita a explicação. E a gente tem a da Gabriele Gonçalves, que interessante, ouve-se muito sobre a relação leitura
versus escrita e suas implicações, mas o que motivou esse reencontro com a escrita, no caso do professor, foi o ouvir, super legal, né? Fazendo tanto relação com o primeiro livro quanto o segundo, que é essa questão de estar na rua. Só para falar para o pessoal que está aí do outro lado, assistindo e ouvindo essa conversa muito gostosa, vocês podem mandar perguntas para o Leonardo também. A gente está aqui aberto aos comentários e perguntas, dúvidas, curiosidades. Você falou, Leonardo, dessa questão do uso da bicicleta, e assim, eu fiquei pensando nesse próprio, né, mais lento, não tão acelerado esse ritmo e a possibilidade de você começar a qualquer momento e parar, né? Você tá ali saindo da linha amarela, ver uma cena, ver uma pessoa e poder parar. A escrita também tem esse processo, né? De você iniciar a qualquer momento, você botar um ponto final, fazer um parágrafo, fazer outro. Não pode ser um trabalho que você comece e queira terminar, por exemplo, um livro desse, né, em um dia. Né? A gente não consegue porque tem esse trabalho. É um pouco... quando eu falo disso, as pessoas falam, não, mas tem gente, né, os alunos principalmente falam, mas professora, tem gente que escreve, que parece que baixou ali e vai. E não é assim, né? Você tem toda uma seleção, uma combinação, organização, e que eu acho que esse processo, até chegar à publicação de um livro, é de fato muito trabalhoso para quem escreve, né? E aí não pode ser não pode ter essa aceleração como você estava fazendo a comparação entre a bicicleta e o ônibus ou um automóvel. A escrita também não permite isso, né? Na verdade, pelo contrário, quanto mais acelerado você é no processo de escrita, talvez com mais falhas, com menos sensibilidade, com uma palavra ou outra que você pudesse trocar ali, você, né, tem uma falta muito grande, você acaba perdendo um pouco isso quando você quer fazer escrita. Isso é bacana quando a gente pensa, por exemplo, saindo um pouco do literário e indo para a redação escolar, né, a gente tem isso, o menino tem que fazer uma redação de 30 linhas em 45 minutos, no máximo 50 minutos, e tem que escrever bem, não pode ter erro de ortografia. E como é que funciona isso, né? Eu consegui fazer essa comparação que é bem bacana. Eu ia pedir, não sei se você fez essa seleção para a gente, mas assim, de pensar, né, um poema desse livro, o de contos eu sei que é um pouco maior, então para a gente fazer a leitura, mas do Pé de Vela, que é bem curioso, né, até a organização do livro que você pensou por partes, peças da bicicleta, se você pensou aí algum para fazer essa leitura literária para a gente aqui, e depois a gente tem uma pergunta para você. O que você prefere? Você prefere fazer a leitura do poema ou a pergunta primeiro? Posso ler um trecho do poema, e aí eu respondo a pergunta. Tá ótimo. O título do poema é Prefácio. Escrever um poema talvez seja como andar de bicicleta. Junte equilíbrio, insensatez e necessidade. Atravessar uma grande avenida no intervalo do trânsito, por entre desgovernos, na chance mesma de uma colisão possível. Sempre um susto, como quem inspira o ar, como quem segura o fôlego antes do choque. Do mergulho no asfalto fosco, na entrega do corpo ao baculejo das ondas, no destino possível do caldo, seja o chão em que toca a borracha pneumática, seja a página, no intervalo entre a letra e o susto, na tentativa do equilíbrio de um endereçamento em linha e uma resposta ausente. Lindo! Esse seu livro eu não conheço ainda, mas eu quero conhecer. Depois você me dá aí um link, alguma coisa, se tem ainda ele disponível, se não tem. Mas tem tudo a ver com essa nossa conversa, esse poema, né? Justamente isso que a gente estava conversando sobre a bicicleta e a escrita e essa, né, a comparação que você faz com a rua em si. A pergunta, então, ela é da Gisele Matos. Leonardo, você partiu da prosa para a poesia. Você se sente de maneira diferente ao escrever dessas formas? Ou toda forma de escrita para você é como sobrevivência? Acho que sim. Acho que toda forma de escrever, para mim, é de sobrevivência.
mas eu não sei se eu faço um salto tão grande assim da prosa para a poesia. O Pé de Vela, por exemplo, você vai encontrar muitos poemas que são em prosa, poemas em prosa, né? Talvez muito mais fruto do meu encontro com Baudelaire, por exemplo, um dos poetas que eu mais gosto, mas tem muito de prosa na minha poesia e muito de poesia na minha prosa, né? Acho que a gente precisa também, talvez, deixar um pouco essas limitações de tipo e gênero literário para pensar outras configurações de escrita para a cidade que nós temos hoje. Né? Eu citei Baudelaire porque eu acho que ele fez isso no século XVIII, XIX, na França, e acho que precisamos disso hoje em dia. Né? E isso está acontecendo. Né? Se você pensa, por exemplo, no Islã das Minas, que vem acontecendo pela cidade, né? Os slams, de forma geral, são configurações poéticas muito prosaicas, e são respostas à própria cidade que se impõe a essas pessoas. E são poemas de sobrevivência, né? Pois é, o mais importante são poemas, né? Porque tem muita gente que o slam poetry tem uma certa, assim como a gente teve um termo, né, usado há muito tempo pela literatura marginal, o slam poetry também, às vezes, né, tem um olhar de uma literatura, de um poema inferior, e que não tem nada disso. Na verdade, é poema, e é um poema de resistência e sobrevivência, né? Inclusive pelos temas que eles trazem, né? É um grito de socorro e de luta, e vamos para a rua, né? Vamos fazer poesia ao mesmo tempo, gritar e denúncias de problemas sociais que a gente tem, né? E eu vejo que os teus escritos também trazem muito isso. A gente está aí com vários comentários, né? Coisa linda, maravilhoso, lindo poema, descreveu muito a minha relação com a escrita há alguns anos. Então, isso é o pessoal participando. É bacana porque a gente fica aqui no estúdio e não sabe muito o que está rolando lá com quem tá assistindo. Ainda nessa questão, né, da sua relação com a cidade, na apresentação eu falei sobre esse deslocamento, seu deslocamento pela cidade, que é feito com a bicicleta. Foi bacana você esclarecer como é que começou, né? Da onde vem isso? Não é nada, né? Não é um ideal, é porque é o que muita gente passa, né? É o problema financeiro, é a família que tem os filhos para criar, tem que pagar a conta e por aí vai. Eu achei muito bacana porque a galerinha que está assistindo aí é uma live aberta para o público no geral, mas o grosso que está aqui é de estudante, extensionista, que participa desse curso, do curso de letras, da pedagogia. E esses dias eu estava conversando com um dos meninos e falei com ele que ele mora em São Cristóvão, e eu falei, putz, o Léo, né, fazia o percurso, inclusive, não só da Faculdade de Letras ali do Fundão para casa, mas do próprio estágio, que era você foi estagiário do Colégio Pedro II, lá do centro, Campus Centro, e fazia toda essa quilometragem. E falei justamente da sua escrita do portfólio sobre o estágio, que era em pedaladas, em quilometragem, né, quantas horas pedaladas, que é um processo de escrita criativa dentro de uma solicitação de um texto que não estava enquadrado assim, mas era para uma disciplina da faculdade, né? Então, como a gente também pode misturar isso com a questão da criatividade. Mas, voltando à pergunta, só porque eu me lembrei que eu estava falando justamente, contando dessa sua rotina. Bom, então, que é feito com a bicicleta e sua relação com o espaço urbano, isso muda a sua percepção sobre a cidade? Tem alguma influência para o seu processo de escrita? Você já falou que sim, porque ajuda a escutar nessa rua, que dentro de um ônibus, dentro de um carro ou numa moto, você não para prestar atenção. E isso ajuda no momento de criação? De que forma, né? De que forma essa rua, além, claro, dos livros publicados, mas de alguma outra maneira também entra no seu processo de criação, e não só de criação do texto literário, mas dos textos não literários, da sua forma de encarar a própria vida, já que você fala de sobrevivência, inclusive porque você também tem uma questão de usar as redes, né, redes sociais para textos. Então, a gente está falando aqui da publicação de 2 livros, mas a gente sabe
eu, na verdade, sei, né, porque acompanho, apesar de não ter rede social, mas pelo do meu esposo, que você utiliza muito a rede social para publicação de textos, principalmente os literários. E aí, como é que é esse processo de escrita na rede, né, já que o suporte é diferente, você tem o suporte do papel, o suporte dessas tecnologias e desses aparatos para essa escrita. Então, assim, eu fiz um bolo, né, para você vir aí com uma explanação para ajudar a gente a pensar mesmo nessa questão de autoria, né? De onde surgem essas ideias, de onde vem, de onde eu começo a pensar em escrever sobre o quê. Uhum. Eu começo a usar as redes, principalmente, né, as redes sociais para publicar, porque quando a gente fala assim, né, publiquei 2 livros, parece que tem um glamour, né? Assim, nossa, você publicou 2 livros, deve ter ganhado dinheiro pra caramba, vendeu pra caramba. E isso não é assim, né? O Vale, esse livro, por exemplo, eu publiquei de forma independente, né? Existem várias editoras independentes, essa daqui é o Clube dos Autores, dá para ver o selo deles, né? Clube de Autores. Eu publiquei com eles, que é uma editora independente, por isso que esse livro só é vendido online, né, no site deles. E nunca ganhei dinheiro com esse livro, imagina, né? Eu gastei dinheiro para publicar, gastei tempo para publicar, e financeiramente, se você for no papel, acho que ainda estou devendo por ter publicado ele. O Pé de Vela já foi diferente. O Pé de Vela ele foi publicado por uma editora que é Desalinho, que nasceu dentro da UFRJ, que nasceu dentro do PAC, né, que é o Programa de Cultura Contemporânea da Faculdade de Letras. Então, ele nasce diferente e vem de uma editora que começou com um aluno da UFRJ, aluno de letras e tudo mais. E publicar nesse suporte livro, é difícil, é caro, para nós que somos escritores mortais, digamos assim, não traz retorno financeiro nenhum. E as redes, elas vieram para me ajudar a colocar na rua, digamos assim, devolver para a rua o que a rua me dava. Então, acho que foi uma atitude ética, do ponto de vista da publicação em Facebook, por exemplo. Era devolver, no sentido de devolver eticamente aquilo que a rua me dava. Assim que minha família, né, nós mudamos para São Cristóvão, e nós nos mudamos para São Cristóvão porque o meu filho mais novo, o Cauã, havia passado para o Pedro II. Então, a gente procurou um apartamento ali por perto para facilitar, né, a ida do Cauã para a escola em São Cristóvão. E eu não sabia nada sobre São Cristóvão, absolutamente nada. A única coisa que eu sabia é que em São Cristóvão tem a feira, né, a famosa Feira dos Paraíbas. E São Cristóvão é um bairro maravilhoso. É um bairro difícil, como qualquer bairro do centro, zona norte do Rio de Janeiro, mas é um bairro maravilhoso. Muita gente acha que São Cristóvão é um bairro de nordestinos. Isso não é verdade, eu só soube disso morando lá, né? Existem muitos nordestinos em São Cristóvão, mas existem muitos maranhenses, muitos paraenses, muitos acreanos, muitos amazonenses em São Cristóvão. Imagina a cultura desse bairro, né? Imagina tudo isso potencializado pela quintura das comunidades, da cultura das comunidades. Tá? Ali tem o Tuiuti, tem a Mangueira pertinho, né? Que são 2 bairros, 2 comunidades assim culturalmente efervescentes. É um bairro muito alegre, muito divertido, muito festeiro. As pessoas falam alto, botam música alta, as pessoas sofrem alto, riem alto. E eu achei isso maravilhoso. Eu me lembro que a primeira coisa que me chamou a atenção de ouvir de São Cristóvão foi eu descendo a Rua Fonseca Teles, eu ia ao mercado, então eu virei à esquerda na São Luís Gonzaga para ir ao mercado, e da pastelaria que tem ali na esquina, uma pessoa que aparentava ser uma pessoa comum, batendo palma para o vento, dizendo: os alienistas estão chegando, os alienistas estão chegando. Eu achei isso maravilhoso. Os alienistas estão chegando.
né? Eu não sei se ele se confundiu, né? Ele queria dizer os alienígenas, mas ele dizia os alienistas estão chegando, e eu comecei, cara, isso é fantástico. Frases que eu ouvi em São Cristóvão, e eu comecei a colocar isso no Facebook, né? As coisas que eu ouvia no bairro, e publicar isso. É claro que nem sempre, assim, as pessoas que me conhecem ficavam esperando aparecer frases que eu vi em São Cristóvão no Facebook, né? E me perguntavam, mas você ouviu aquilo mesmo? Você não inventou, não? Como é que é isso? Eu dizia para as pessoas, vem de São Cristóvão para você ver. Passa uma tarde comigo aqui para você ver. E começou, né, esse trabalho de publicar no Facebook. Não dá para publicar em livro o tempo todo, gente. Né? É caro, é difícil, e a gente tem que achar outras formas. Você tocou em algo que é importantíssimo, né? Porque as pessoas acham que quem publica livro realmente enriquece. E pelo contrário, a gente empobrece muito porque é um gasto absurdo, né? Primeiro que é muito difícil você ser convidado. Já começa por aí. Então, normalmente sai do seu bolso ou rola aquele livro coletivo que aí você divide com uma galera. Então, assim, é bacana porque nesse curso Eu Escritor, o que a gente normalmente, assim, ouve muito quando os estudantes se inscrevem nas escolas, né? Não, vou fazer o curso, eu quero ser escritor, eu quero ser escritor. E aí o grande desejo é esse, é de publicar, né, um livro, achando que vai ter uma ascensão, né, social e que a parte financeira vai ajudar muito. Pelo contrário, a gente tem uma cultura que é muito cara, que sai muito cara. Né? Você comprar um livro no Brasil é muito caro. Então, e bancar isso, o próprio escritor também é muito caro. Então, é uma realidade que até para você ter um incentivo, não tem. Né? Ou realmente a gente banca e fica nisso, se for fazer as contas, como você falou, eu estou às vezes devendo ainda, né? Porque não dá, ou você vai vender o livro absurdamente caro e para um ninguém vai comprar. Exatamente, ou para um público muito restrito, porque dependendo da forma que você escreve, você, por exemplo, com a tua experiência, não é esse o intuito. Pelo contrário, né? Então, a rede social... Eu falei do suporte da rede justamente porque como a gente teve essa transição no período de pandemia, desse curso passar de presencial a remoto, a ideia é que a gente, né? A gente, que eu digo eu e os estudantes, a gente promova atividades de escrita criativa nas redes, né? E aí, é o que você está falando, é o Facebook, é o Instagram, é um Twitter... E o quanto a gente pode ter coisas bacanas disso, né? Da rua, de você parar num ponto de ônibus, parar numa padaria e ouvir. É claro que, como é um texto literário, causa isso. Não, você não foi bem assim. Você já floreou, você já botou aí uma ficção no meio e tal. E frases que eu ouvi em São Cristóvão virou um projeto ou não? É algo... que vem quando tem a frase, eu não sei se você continua em São Cristóvão ou não, mas virou um projeto no Facebook, assim, a gente pode chamar que é um projeto, frases que eu ouvi em São Cristóvão? Eu acho que hoje pode chamar que é um projeto, sim, eu tinha até intenção de tornar isso um pouco mais sério em algum momento, só que aí veio a pandemia, né, mudou tudo, colocou a gente do avesso, mas sim, é uma espécie de projeto. A Tatiana Pequeno, que é uma poeta que eu adoro, ela costuma dizer que os poetas, que os poemas que interessam a ela são os poemas bomba. Eu adoro essa definição de poema da Tatiana. E eu acho que frases que eu vi em São Cristóvão é um pouco isso. São pequenos poemas bombas, assim, né? São poemas que não estão apenas na tentativa de sobrevivência. Eles já têm uma postura de ataque, digamos assim. De ataque no sentido de tentar propor uma cidade mais justa, uma cidade mais amorosa, uma cidade que vale a pena em se viver. E frases que eu vi em São Cristóvão é um pouco isso. Eu lembro que eu publiquei uma que era assim, né? Duas mulheres conversando, uma diz à outra: "Ô Neide, e teu marido já conseguiu emprego?" A Neide responde: "Morreu, graças a Deus." Adorei, né? Assim, são duas frases de um diálogo
em que a gente pode conversar sobre violência, a gente pode conversar sobre feminicídio, a gente pode conversar sobre desigualdade social, a gente pode conversar sobre uma série de coisas do universo da mulher, do universo do capital, em 2 frases. Isso, eu diria que é o que a Tatiana chama de poema bomba. E frases que eu vi em São Cristóvão são um pouco isso. Eu lembro que na época em que a filha da Gretchen, a Tammy, estava sendo atacada porque estava adotando uma criança e tal, se ela vai ser chamada de pai, de mãe, aquela coisa toda. Eu lembro que eu ouvi na rua uma pessoa dizer assim, mas como que ela pode ser pai se ela é mulher? Aí a pessoa responde, tu é corno, não tem chifre, eu não estou reclamando. Pequenos poemas, prosa, bombas, frases que eu vi em São Cristóvão, um pouco disso, assim, são frases muito sarcásticas, muito irônicas, e pequenas bombas explodindo nessa cidade perversa, que também é perversa, que a gente vive. Muito bom, porque esses exemplos mostram o quanto, a linguagem ela pode ser sucinta e dizer coisa pra caramba. Sim. Isso é um poder que a gente tem, não só da escrita, mas do uso da linguagem oral ou escrita no geral, que é muito sucinto, mas você tem coisa pra caramba para falar sobre, para discutir sobre 2 frases, como você colocou. Muito bom. Eu perguntei se era projeto, porque eu sei que isso tudo está na sua rede do Facebook, lá na sua página do Facebook, mas é uma página pessoal. Então, a galera, para acompanhar, tem que ser, amigo do Léo. Então, por isso que eu perguntei. Porque é um tipo de escrita que eu, por exemplo, gostaria de mostrar isso, A escrita não precisa ser aquela escrita com 10.000 páginas, Você quase fazer um romance para tirar o nó que está na garganta, para querer dizer alguma coisa, Você, em uma frase, você às vezes diz muito, você às vezes não, quase sempre consegue dizer muito, Dependendo, claro, você trouxe aí a definição do poema bomba, foi perfeito, e aí fica aí o meu desejo que vire um projeto mesmo e que esteja aberto, para as pessoas conhecerem essa proposta e que tenha essa fundamentação. Fica a ideia. A gente tem uma pergunta que é da Gabriele Gonçalves, tá? Vai aí para a nossa tela. Léo, você mencionou que começou a escrever muito cedo, como forma de saúde. Você acha que a escola/faculdade serviu para impulsionar isso? Ou, de certa maneira, para podar/vetar? Há muitos relatos de pessoas que começaram a cursar letras, por exemplo, por gostar de escrever e acabaram se decepcionando por não conseguir desenvolver isso depois, ficando com uma escrita engessada. Qual a sua opinião sobre esse engessamento? Perfeita pergunta. Muito boa. Acho ótimo, Isso é uma coisa que eu sempre ouvi nos corredores da Letras também. A Gabriela, Gabriela? Gabriele, obrigado pela pergunta. Olha, eu acho que sim, a gente tem que lutar contra uma espécie de engessamento, sim. Acho que a gente tem que fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, há poucos lugares em que você pode lutar contra esse engessamento, fora a faculdade de letras, por exemplo. Entende isso que eu estou dizendo? É engessado? É. Mas existem poucos lugares no mundo acadêmico em que você tem a possibilidade de lutar contra esse engessamento, como a gente tem na Faculdade de Letras. Eu posso dizer isso porque, se você acha que a Faculdade de Letras é engessada, eu não sei se você estudou no vespertino, de manhã ou à tarde ou à noite, enfim. Imagina para mim, para os meus colegas que estudamos à noite. À noite não tem nenhum departamento aberto. À noite não tinha, até pouco tempo atrás, biblioteca aberta. À noite a gente não tinha Xerox aberto o tempo todo. À noite a gente não tem onde comer. À noite, entende? Então, se a gente for falar de engessamento, a gente precisaria começar a falar do engessamento do ponto de vista da estrutura. Se a gente for falar de engessamento do ponto de vista do currículo, então, aí
Aí a gente vai conversar muito, porque nós temos um currículo engessado também, né? E, por fim, a gente ainda tem uma tradição literária brasileira eurocêntrica. Nós temos, né? Os amigos, né, que estão na Letras até hoje estão suando para conseguir falar sobre negros na literatura, mulher na literatura, homossexuais na literatura, sabe? Assim, tudo isso são lutas que as pessoas travam para conseguir, mas ainda assim é possível travar essas lutas na Letras. Então, por isso eu acho que todo aluno de letras que escreve tem uma relação de amor e ódio com a Faculdade de Letras. Nós temos uma relação de amor e ódio da faculdade. Vocês são do noturno? Somos resistentes. Exatamente. Não, esse é um comentário, Léo, de outra pessoa. A Gabriele, não sei porque ela não botou no chat, mas essa é da Luciana Leônidas. Nós do Noturno da Letras da UFRJ somos resistência. Pois é, então a Luciana me entende bem, né? Então, assim, a gente tem essa relação de amor e ódio justamente porque a gente vê todo esse engessamento, mas, ao mesmo tempo, é ali que a gente tem espaço para lutar. São batalhas que a gente perde, talvez mais perca do que ganha. Acho que a gente tem que ser bem realista nesse sentido, né? Só que onde estão as nossas vitórias? As nossas vitórias, elas precisam ser vistas para além da Faculdade de Letras. E isso a gente ainda não tem. A gente ainda não conseguiu formar uma rede de apoio entre alunos ou ex-alunos, né, egressos da Faculdade de Letras que estão fazendo coisas legais. Então, agora mesmo, por exemplo, um grupo de pessoas que acabou de defender doutorado e que estão desempregados está tentando sobreviver sem emprego. E eles estão tentando formar uma rede de apoio e são escritoras, são escritores, são pessoas que têm talvez até mais musculatura de escrita do que eu. Entende? Então, sim, eu acho que se você deixar, a estrutura te engole. Mas se você não quiser deixar a estrutura te engolir, você tem que olhar para o lado, ver quem está afim de fazer isso junto e dar a mão, literalmente. Às vezes emprestar o lápis, para não faltar grafite. Foi um pouco o movimento que o Noturno encontrou, né, Léo? Tem um movimento lá, eu participei até de alguns eventos do Noturno Pensa Noturno, que foi isso, né? Dar as mãos e tentar fazer num coletivo mesmo uma resistência e uma melhoria. E você falou para o lado dos estudantes, mas dos professores também que atuam no Noturno, né? Eu assim, sempre penso muito nisso, é uma opção minha, né? Atuar no Noturno, é um período que eu gosto muito. E o público do estudante, trabalhador, a Gabriele está agradecendo a resposta, né? Obrigada pela resposta. E assim, você tocou num ponto que é o da estrutura, né? Que já começa por aí, do currículo. E depois, para o que a Gabriele traz mais, que é justamente dos textos científicos, né? Desses textos acadêmicos que eles são tão cobrados na universidade, né? E que muitas vezes assim, a gente não é nem preparado para isso e a gente tem que fazer uma resenha, e a resenha é crítica ou não é. Então, quando não é crítica, é o resumo. E como é que a gente sabe disso? E a gente tem que tirar uma monografia da cartola, porque, né, nunca foi apresentada uma monografia, ou a questão da metodologia da pesquisa, que também nunca foi apresentada. Então, isso também, né, é uma forma de deixar um pouco o que a gente tem discutido como escrita criativa de lado e ficar dentro da caixinha, né, de um determinado tipo de texto e gêneros que pertencem mais a essa escrita do texto mais científico, né, do texto acadêmico. Eu tenho uma experiência muito curiosa e, assim, tô muito feliz porque estou vendo aí no chat a participação. Eu falei do seu portfólio, a Paty está lá, né, a Patrícia Lima, dizendo que o portfólio ficou incrível, muito criativo. E é uma experiência que eu tenho, porque quando vocês chegam à didática especial de português, literaturas e a prática de ensino, vocês já chegam lá nos últimos períodos da universidade. Então, vocês já passaram por muito desse processo de engessamento da escrita. E aí, esse portfólio é justamente uma proposta contrária a tudo isso, né? Vai na contramão, é uma proposta
de ser um registro do que foi o estágio, né, de que forma o estágio supervisionado, esse estágio obrigatório, que acarreta 400 horas para vocês, né, mas que 400 horas que tem também aquele envolvimento que eu falei de muito aprendizado do chão da escola, da sala de aula, que tenha nesse texto uma reflexão sobre esse processo do estágio supervisionado, mas que seja completamente fora da caixinha dos textos acadêmicos. E é curioso, porque como vocês já estão nos últimos períodos, o que eu escuto é, mas posso fazer em formato de artigo? Né? Posso fazer em formato... São poucos os que, por exemplo, escolhem fazer uma letra de música, sabe, que dê o recado, que expresse, né, o que tá sendo solicitado ali. Eu tive um estudante que fez em cima de samba enredo, ele criou um samba enredo para falar sobre o que foi o processo de estágio obrigatório na vida dele. Então, assim, a gente vai também ficando um pouco moldado, moldado no sentido de alguns tipos solicitados pela essa academia e um pouco desacostumado com isso, né? E aí, saindo um pouco da universidade, porque você é um professor que está em atuação na educação básica, e a minha pergunta é justamente sobre isso, né? Enquanto professor da educação básica, que também tem um pouco, a gente sabe que dependendo da escola, né, a gente fica mais podado para fazer determinados projetos, determinadas ações. Como você apresenta e estimula a escrita que está fora dessas caixinhas, né? Fora desse engessamento em sala de aula? E se a escrita criativa é contemplada, de que forma, né? Agora se colocando mais até como um professor que tem essa bagagem do escritor também, que viveu esse processo de não ser tão estimulado na infância para a escrita. Então, como é que se dá isso agora, você, enquanto docente que está com a atuação na educação básica? E aí você pode até falar do público, né, com qual você atua, com quem você trabalha, onde você está inserido, e de que forma você consegue trabalhar essa escrita, né, que é um pouco menos engessada ou mais. Então, assim, estou transferindo um pouco a pergunta da Gabriele, que sai da universidade e vai para a escola básica, né, para a educação básica. Sim. Bom, eu sou professor do Colégio Integral Solar, é um colégio que fica em Pavãozinho, em Copacabana, é um colégio privado, mas que fica no coração da comunidade, e é um colégio que surgiu a partir de uma iniciativa de um grupo de amigos espíritas de Copacabana, e até hoje esses amigos mantêm praticamente 100% dessa escola. É uma escola confessional, mas que, assim, dá liberdade total para o profissional trabalhar ali. Mas é isso, é uma escola que está ali na comunidade, com todos os desafios que isso significa e com todas as delícias que isso significa também, né? Quando eu fui para o chão da sala de aula, foi preciso que eu começasse a entender que tudo é texto para poder trabalhar com o meu aluno. Tudo é texto. Eu não posso esperar que o aluno escreva 30 linhas de uma redação, mesmo ele sendo um aluno de 8º ano, né, você supõe que esse aluno de 8º ano já tenha condições de fazer isso. Eu não podia pensar assim, né? E nessa escola eu sou professor de 6º, 7º e 8º anos. Tudo é texto. Tudo que o aluno fala, tudo que o aluno ouve, tudo que o aluno percebe, tudo isso é texto. O meu trabalho é mais conseguir fazer com que o aluno perceba isso. Sabe, que o rap que ele está cantando na segunda de manhã, 7h30 da manhã na escola, que o samba que ele está batucando na carteira, porque está com fome, quer ir logo para o recreio, aquilo ali tudo é texto. Então eu batuco com meus alunos, eu faço rima com meus alunos, eles estão rimando rap, eu tento ler o que eles estão lendo. Então, se você me perguntar tudo de BTS, eu sei. Se você me perguntar tudo de Now United, eu sei. Por causa deles.
Porque eu preciso desengessar aquilo que já estava desengessado para conseguir fazer com que esse meu aluno entenda a potência que ele tem. Então, olha só, na faculdade, com meu orientador, por exemplo, eu aprendi que a literatura é a máxima potência da língua. Então, meu trabalho como professor seria mediar essa relação desse aluno com a literatura e com a potência que ele tem em mãos e aquilo que ele pode produzir enquanto potência. Mas isso não é fácil, porque ninguém diz para a gente como fazer isso. Então, como fazer isso? Através do BTS, através do Now United, através de uma discussão sobre se o Vitão é talarico ou não? Pois vamos fazer. Pois eu já tive que fazer uma discussão em sala de aula se o Vitão é talarico ou não. Olha só que rimou, né? Olha só que rimou. E aí, ouvi as piadas do Whindersson, o Anderson, olha só que nem me fugiu como é que fala o nome dele agora. Mas é isso, fazer esse tipo de malabarismo para que eu consiga chegar no ponto de, né, a escola, no final das contas, pede que esse aluno seja avaliado, e ainda estamos falando de um processo educacional tradicional, né, no final das contas, que esse aluno apresente alguma coisa que eu possa mostrar para o meu coordenador, para o pai daquela criança, olha só o que seu filho fez, que legal. Né? Olha só, está produzindo alguma coisa. Né? Interessantíssimo isso. E na comunidade, lá do Pavãozinho, eu teria um monte de histórias para contar para vocês. Podia contar, por exemplo, do meu aluno de 6º ano, que passou os 3 meses, porque ele estava fazendo a iniciação no candomblé, então ele não podia se envolver com muitas questões escolares, e esse aluno precisava ser incentivado a produzir alguma coisa. Eu tenho alunos que viraram à noite no baile, né, de domingo para segunda, e foram virados para a sala de aula na segunda-feira, e alunos que estavam ali chapados para ter aula. Então, tudo isso a faculdade não me ensinou a lidar. Nada disso a faculdade me ensinou a lidar. Vitor Talarico é ótimo, que incrível. Pois é, tivemos que discutir isso em sala de aula, né, para produzir texto. Então, vamos lá, galera, vamos produzir. Escreve aqui o que você acha. É isso. Mas, no final das contas, poder ter uma relação de que... Engraçado, hoje eu tive que responder uma pergunta assim, né? Como você acha que o seu aluno te vê? Foi uma pergunta que eu precisei responder hoje, né? O que eu posso dizer é que o meu aluno não me vê como um professor sabe tudo. Isso é um problema, tá? Porque, principalmente em escolas tradicionais, o aluno espera que o professor saiba tudo e cobre que o professor saiba tudo. E eu nunca me coloquei nessa posição. É uma posição frágil, essa de que não se saiba tudo. Mas é isso que a bicicleta me ensinou na minha relação com a cidade. Quem anda de bicicleta no Rio de Janeiro tem que estar pronto para cair. Não é se você vai cair, é quando você vai cair. Entende? Então, foi uma escolha minha, Gabriele. Eu não posso dizer para você se foi a melhor escolha ainda, porque a minha trajetória ainda está acontecendo, e nem que isso é um modelo, claro, né? Mas é isso. E olha, se você escreve, Gabriele, não joga fora teus cadernos, não deleta os seus textos. Passa pela faculdade sem jogar nada fora. Você vai ver como isso é importante. E revisitar, né, esses escritos também, o revisitar. Ela também menciona uma outra questão para você. Léo, você já chegou, porque você está falando do lidar, né, com esses jovens, a escola, o perfil do público com que você trabalha. Você já chegou a ter algum problema com responsáveis por trabalhar dessa maneira? Que é uma preocupação, né? Você falou que trabalha com uma faixa etária que a gente sabe que muitos têm os responsáveis ali por perto, né, para saber, e aí, o que está escrevendo? Não tá? Tem dever de casa, né? Não tem? Tem uma cobrança aí do fazer pedagógico, do fazer docente. Sim, Gabriele, já cheguei a ser cobrado, sim. Posso te dar aqui várias histórias sobre isso. Já fui questionado se eu sei a matéria mesmo ou não sei. E esse professor aí não sabe nada, esse professor aí não sei o quê. Sim.
Sim, é talvez uma das coisas mais difíceis na nossa vida, o magistério ter que lidar com os pais dos alunos, né? A nossa profissão, ela envolve o seguinte, eu não posso dizer como que o engenheiro tem que construir uma ponte, certo? Eu não tenho a menor ideia de como se constrói uma ponte. Só que no Brasil, no nosso país, qualquer pessoa acha que pode dizer como o professor tem que dar aula. É incrível isso, mas é uma realidade que a gente tem que lidar. Né? Aquela frase no Viaduto da Mangueira, não sei se vocês conhecem o Viaduto da Mangueira, mas tem uma frase pichada naquele viaduto que já tem muito tempo ali, e a frase é: nós somos os professores mais baratos do mundo. É uma frase do Viaduto da Mangueira que eu vi pela bicicleta, né? É o tipo de coisa que você vê se você estiver andando um pouco mais lento pela cidade. Nós somos os professores mais baratos do mundo. E não é só barato em termos de dinheiro, né? Em termos de isso também, mas é nesse sentido, né? Qualquer coisa que você faça fora de uma atividade bancária é tido como estranho, é tido como falta de domínio do conteúdo e etc. No Solar, por exemplo, né, lá no Pavão Pavãozinho, eu tenho a sorte de trabalhar com um diretor que entende que a longo prazo é que se faz esse tipo de trabalho, não a curto prazo. Mas nem todo mundo tem a sorte de trabalhar com o Hermon, o diretor do Fundamental 2 e do Médio lá do Solar, do Pavão Pavãozinho. E é difícil, né? Mostrar para esse pai, mostrar para essa mãe, mostrar para a coordenação que existem outros caminhos de construir conhecimento que não sejam os tradicionais. Mas é possível fazer, tá? É possível fazer. E eu acho que o professor de hoje em dia é o tipo de pessoa que fica procurando as brechas. Abriu uma brechinha, a gente faz uma coisa diferente. Abriu outra brechinha, a gente faz outra coisa diferente. Fechou a porta da sala, é nós. Muito bom, Léo. Essa sua brechinha aí me lembrou porque realmente o seu percurso também foi... a gente usou brechas, né? Eu lembro que, por exemplo, vou trazer aqui uma das nossas histórias, estou falando nossas porque eu participei disso, de usar as brechas, que foi apresentar justamente o Baudelaire, né, para uma turma do noturno, estudantes trabalhadores do Colégio Pedro II do Centro, e que foi justamente isso, né, a gente tentar achar brechas de oferecer algo diferente, né, não privar. Você estava falando do seu orientador, da questão da literatura, né, da importância de se ter acesso. Eu sei que, por exemplo, eu trabalho com todas as minhas turmas, eu não deixo de citar a questão do direito à literatura do Antônio Cândido justamente por isso, né? Então, é o que você está mencionando, não especificamente da literatura, mas de ofertar que esse menino tenha direito de acesso, né, a um outro tipo de escrita, a um outro tipo de compreensão. E a gente, na educação, sofre muito porque muitas vezes vem essa ideia da reprodução, né? Dos pais entenderem que aprenderam de uma certa forma, deu certo, né? No entendimento de quem está ali, que aprendeu daquela forma, deu certo, então por que esse professor não faz com uma outra forma, está querendo inovar, e o novo é sempre tido como, primeiramente, um estranho, né? Até você passar a conhecer melhor. Então, tem esse processo no fazer docente, e eu gostei muito dessa questão da brecha por conta disso. Eu não sei se você vai lembrar o motivo da sua escolha de levar o Baudelaire, porque você, na sua regência, que é a aula, né, que vocês têm que ministrar como uma das avaliações da prática de ensino, você trabalhava com o tema das profissões invisíveis, né, que também é um assunto para você levar para a sala de aula, principalmente pensando no público do estudante trabalhador, e você poderia ter oferecido qualquer outro escritor e levou o Baudelaire, né? Você fala que é o seu escritor, um dos preferidos, que você mencionou um pouquinho no início da nossa conversa. Então, quer dizer, desde o seu processo de formação, a gente já vê algumas escolhas,
né? E aí agora você atuando de fato como professor, porque lá a gente está falando de um processo de estágio, né? Que você era avaliado, tinha uma nota, fazia parte do currículo obrigatório para terminar letras. Você avalia de que forma você na sala de aula, né? Essas escolhas, elas estão mais dentro ou mais fora, né? Você consegue realizar mais ou realizar menos? De que forma você está vendo essa sua vivência em sala de aula sobre essa possibilidade? Você já falou que, claro, não é qualquer diretor, você já citou, né, a escola, mas você tem outras passagens em outros campos, outras instituições. E, assim, dentro de uma avaliação geral, principalmente para o pessoal que está assistindo, que a maioria ainda está em formação, né, na formação de professores, está mais acontecendo ou menos, né, digamos assim, dentro da sua avaliação? Galera, dá para fazer. Dá para fazer. É claro que isso significa que a gente tem que assumir um ônus. Eu lembro dessa situação que você está citando, Alessandra, e isso significava na época o seguinte, né? Assim, eu lembro que a professora regente não queria, né, que eu levasse Baudelaire para essa aula, e eu sabia que se eu fosse levar, ela ia me dar uma nota baixa, né? Isso era o ônus da coisa, né? E sim, eu acho que às vezes a gente tem que assumir uma nota baixa para fazer isso pelo aluno, sim. Eu não vejo por que a gente não pode fazer isso. E eu me lembro que essa turma especificamente foi uma turma em que um dos alunos perguntou assim para mim num dia, né? Para que eu preciso de poesia? Para quê? Para que isso serve? Né? E eu lembro que eu respondi, para você poder fazer essa pergunta. Eu não entendi. Eu falei, sim, a poesia, a arte, a literatura serve, ela existe para que você, para que eu, para que qualquer pessoa, a gente possa continuar perguntando. É claro que isso gera um ônus, porque o pai do aluno quer a resposta, tem que ter uma nota no boletim no final do bimestre, do trimestre, você tem que prestar contas para o coordenador. Sim, é verdade que houve lugares em que eu passei em que isso não era possível fazer, né? Trata-se de uma espécie de liberdade vigiada do professor, sim, isso existe, mas as brechas também existem. Então, eu acho que hoje eu tenho um pouco mais de condição de trabalhar essas brechas de forma a que nem o coordenador, nem que o diretor perceba muito que eu fiz, mas eu fiz. Sabe, assim, um texto que você coloca num exercício, sabe, é um exemplo que você coloca e deixa no ar. São formas da gente tentar lutar contra esses engessamentos que a colega citou. É possível fazer isso, sim, é possível. Mas é isso, a gente às vezes tem que assumir que a nota vai ser baixa e que vale a pena ter essa nota baixa pelo aluno, por que não? É quase uma rebeldia necessária, né? Há de haver as bombas. Verdade. O boleto às vezes sai caro, né? A gente paga com juros, correção, mas é aquilo, né? É um ato político. E são escolhas muito políticas. Exatamente. Né? A gente está falando aqui tanto da escrita, da poesia, do projeto Frases que eu vi em São Cristóvão, que tem traz, né, um fundo de denúncias e tem um posicionamento político por trás disso, e a postura do professor é a mesma coisa, né? Ela não é neutra, não tem uma neutralidade ali, por mais que você, às vezes, tenha que passar despercebido, né? Ou é que você falou, por um texto, por uma música que você escolhe, mas são escolhas que têm um posicionamento ali, né, que não tem uma neutralidade. Então, e assim, Léo, o que eu ia perguntar, você falou, né, da questão do rap, do funk que os estudantes usam, do que você teve que procurar e conhecer para poder saber o que esse menino está escutando, né, em sala de aula, o que ele gosta, o que ele gosta de ler. Isso tudo tem a ver com muito mais com literário do que com não literário, né?
E aí é claro que a gente sabe que no currículo, né, no conteúdo programático, do ensino fundamental, segundo segmento, do ensino médio muito forte, a gente tem a presença desses textos que fogem completamente do literário, são textos mais objetivos, né, os textos não literários, a própria redação escolar, né, que é esse gênero escolar que está ali, né, por que você escreve aquilo, quem é que vai ler aquilo, quem é o teu interlocutor. Como é que você vive esse processo? Porque você é um cara da literatura, né? Você faz literatura, estuda literatura, está fazendo doutorado, fez o seu mestrado também em ciência da literatura. E como é que se dá essa transição, né? De, claro, trabalhar com a valorização desses textos que eles estão envolvidos, você já falou, né? Dessa concepção do que é texto, tudo é texto. E aí, como é que a gente faz? Na verdade, como é que você vive com eles essa transição? Porque uma hora tem que acontecer, né? Você falar de tese, você falar de construção de argumentos, de parágrafo, de, né, texto dissertativo argumentativo. Então, como é que você vive isso, né? Se é uma vivência tranquila, se tem um conflito interno ou externo, como é que é essa sua relação? Eu não tenho conflito com isso, sabe? Sinceramente, não. Mas também, assim, né? Ler James Joyce, né? Significa, é importante que se ensine que só se aprende errando mesmo. Isso, Arthur. Concordo. Concordo. Não, pois é, assim, eu estava falando do Joyce, porque o Joyce foi um escritor irlandês, né? Um escritor em língua inglesa, que tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado, assim. Foi um escritor de poemas, e não foi reconhecido como um bom escritor de poemas, foi escritor de prosa, e na prosa, sim, foi reconhecido como um bom escritor de prosa, né, um fundador de uma nova perspectiva do próprio romance, enfim. E é claro, assim, que a minha formação toda foi voltada para a crítica literária, né, para ser um crítico literário, com expectativas, claro, de um dia trabalhar com isso, né? Mas o ensino básico, por exemplo, não me gerou nenhuma crise em não ter a crítica literária propriamente dita aplicada ao ensino básico. Mas é possível que, a partir do que você tem quanto objeto de pesquisa, que esse objeto te sirva de alimento para algumas coisas interessantes para a sala de aula, né? Por exemplo, recentemente, eu estava dando uma aula sobre argumentação, né, texto dissertativo argumentativo, usando Among Us. Por que você acha que o fulaninho lá é o traidor? Por isso, por aquilo. Mas eu não acho, eu acho que é Beltrano. Por isso, por aquilo. Argumentação. Por que eu não posso usar o Among Us para isso? Eu posso usar o Among Us para isso e usar o avatarzinho do Among Us para falar, por exemplo, das personagens do Kafka. Né? Personagens estranhas, personagens disformes que aparecem na literatura do Kafka, por exemplo. Né? E apresentar Kafka para eles. Eu consegui, por exemplo, trabalhar Edgar Allan Poe com uma turma de 8º ano, porque eu comecei falando com eles sobre microcontos para Twitter. Né? Vocês usam Twitter para quê, galera? Para isso, para aquilo. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos criar pequenas histórias para o Twitter. Alguém sugere um tema? Um sugeriu, o outro sugeriu. Quando eles cansaram de sugerir os temas deles, eu sugeri o meu, microconto de terror. Suspense, terror, consegui trabalhar a diferença, né? Suspense, terror, tudo aquilo. Eles escreveram os microcontos deles, e aí chegou no ponto em que eu falei assim, agora eu quero apresentar para vocês um texto de suspense muito legal. Tá aqui. Não botei o nome do autor, não botei nem o título do conto do Poe, mas eles leram e amaram. Pronto. Tranquilo. E era um conto ambientado no ambiente rural, né, da Inglaterra.
eu aproveitei esse ambiente rural e peguei os nossos textos brasileiros de ambientação rural para trabalhar isso também. Então, é claro que eu não posso ali, na sala de aula, trabalhar a crítica literária do Poe. Não posso trabalhar a fortuna literária do Poe. Mas eu posso usar o Poe para mostrar para esse meu aluno, ó, se você quiser seguir esse caminho, você vai por aqui que você vai chegar lá. E vamos que vamos. Acho que é por aí. Mas é claro, assim, o sonho de ainda ser crítico literário permanece, né? Mas também permanece a esperança de que a gente tenha um ambiente escolar mais favorável para isso. Eu acho que eu comecei a trabalhar como professor mais ou menos na época em que o país que a gente está elegeu o professor como uma espécie de inimigo público, né? Tem isso também, né? Enquanto eu estava na faculdade, enfim, isso não existia, mas depois veio a eleição do Bolsonaro e tal, e de repente o professor passou a ser esse vagabundo, comunista, inimigo, né, número 1 do país, e tudo que a gente faz ficou muito mais vigiado. Mas isso vai passar, e a gente vai ter dias melhores pela frente. A gente tem uma tradição de educação no país muito forte, muito bonita. Aprendi muito disso com você, Alessandra, também, e nada disso vai desaparecer de uma hora para outra. A gente vai ter dias melhores e condições de ter uma escola mais crítica e com alunos menos engessados, tenho certeza. Você tocou no assunto que é um pouco que alguns teóricos falam sobre a leitura, né? Que é o perigo, né? O professor, ele coloca em risco alguns interesses, né? Porque a gente oferece isso, é apontar caminhos. Enquanto o currículo, né, que é um currículo mínimo, fechadinho ali, você for fazer aquilo, ok, mas se você tem, né, um professor que na base de formação dele já foi apontado para isso, de vamos abrir brechas, vamos, né, onde tiver um buraquinho, a gente vai acrescentar, a gente vai complementar, a gente vai apontar, né, ó, se você for por aqui, pega a mão do menino e, né, lança, porque é esse risco que a gente causa e por isso que a gente virou esse inimigo número 1, né? O Arthur, ele colocou uma pergunta para você, voltando um pouco àquela questão da cidade. Tudo é texto, logo a cidade também é. Escrever a cidade, então, seria reescrever a cidade por outro ponto de vista? E eu vou complementar, Leonardo, com uma outra questão que é sabendo das tuas experiências, das tuas vivências, que é um pouco no sentido de, além da cidade, né, do Rio de Janeiro, você tem vivências, experiências em outras cidades dentro e fora do Brasil. Você mesmo não é do município do Rio de Janeiro, já colocou isso na sua fala, na sua apresentação. De que forma o viajar, sair do seu local de origem, lhe ajuda na construção de ideias para elaboração, seleção e organização de um texto? Eu estou retomando isso porque eu sei que você participou muito jovem, inclusive, fazendo um trabalho muito bacana fora do Brasil. Então, trazer um pouco essa experiência e de que forma ela se articula com a sua questão de escrita, né? Seu ato de escrever. E juntando com a pergunta do Arthur, que é isso, escrever então a cidade, então seria reescrever a cidade por outro ponto de vista, né? Uma interpretação, uma leitura, releitura. O que significa isso? Ótimo. Obrigado pela pergunta, uma pergunta maravilhosa, Arthur. O Arthur deve ter percebido que eu não disse descrever a cidade. Eu disse escrever a cidade, né? Uma diferença fundamental nisso, porque descrever a cidade, aí sim isso exige um ponto de vista, né? A cidade é formada de isso e aquilo. Eu disse reescrever a cidade, escrever a cidade. E sim, nesse escrever está implícito outros escreveres, né? Outras reescritas, né? É engraçado que o Proust, né? O Marcel Proust diz disso que é um palimpsesto. Né? O palimpsesto é justamente isso. É uma escrita, há uma espécie de rasura sobre essa escrita e há uma escrita por sobre a rasura. Então, há uma escrita sobre outra. Eu acho que é nesse sentido que eu vou, Arthur. Né? É preciso que a gente
faça esse caminho, né, de entender que já há uma escrita. Você pensa, Rio de Janeiro, o que é Rio de Janeiro? A mulher do Rio de Janeiro é o quê? A mulher do Rio de Janeiro já existe tipificada de uma forma. O homem carioca também já está tipificado. Quem mora na comunidade, quem mora no Leblon, né? A gente já tem isso escrito. Isso é preciso que isso seja rasurado e que o palimpsesto exista, né? Que outra escrita apareça e outras venham depois disso. É uma escrita de pontos de vista, sim. E esse ponto de vista não é meu. Olha que diferença fundamental. Não é que seja o meu ponto de vista. É o ponto de vista do outro. Entende a diferença? É isso que o pé de vela traz. O pé de vela não traz o meu ponto de vista sobre a cidade. Traz o ponto de vista que eu vi no outro. Então, quando eu andei de bicicleta, eu parei em frente a uma lixeira e vi o catador abrindo a lixeira como se fosse uma caixa médica, retirando dela com cuidado, colocando quase que com o cuidado de catalogador cada coisa que ele viu. Ele selecionou como se fosse um curador e depois guardou tudo com o cuidado de um médico. Eu estou vendo aquilo não pelos meus olhos mais, eu estou vendo isso pelo José do Patrocínio, esse catador que eu vi naquele dia. Então, esse ponto de vista é preciso que se tome cuidado, porque não é o meu ponto de vista, é preciso que seja o ponto de vista do outro. Porque é a partir do outro que se constrói alguma coisa saudável em termos de mundo, em termos de universo. É por isso que é preciso que o centro da aula seja o aluno, não o ponto de vista do professor, é o ponto de vista dele. É sempre a partir do outro. É isso que faz, por exemplo, a essência de uma democracia, né? Que o outro apareça. O Rio de Janeiro não é só um país, não é só uma cidade cristã, branca, loura, do Leblon. Não é mesmo? Então, é preciso que esse outro ponto de vista apareça. Eu trabalhei, como você estava dizendo, Alessandra, assim, trabalhei com desenvolvimento comunitário, ainda bem jovenzinho, lá comecei com meus 18 anos com isso. Viajamos, eu e minha família viajamos muito, não só pelo estado do Rio, pelo Brasil, viajamos fora. O Cauã tinha, se eu não me engano, 9 meses quando a gente foi passar um tempo no Oriente Médio. O primeiro banho de mar do Cauã foi no Líbano, no Mar Mediterrâneo. E conhecemos cidades como Cairo, conhecemos Amman, na Jordânia, trabalhamos no norte do Iraque, passamos por outros pontos de vista. Né? É interessante porque hoje em dia, quando eu escuto alguém criticando, por exemplo, a burca, uma mulher que se permite ficar daquele jeito, né? Nós podemos estar com elas e ouvi-las e entender o ponto de vista delas, e é difícil fazer isso, né? É difícil você abrir mão do seu ponto de vista em prol do ponto de vista do outro. Ceder é uma coisa difícil. Mas quem não está pronto a ceder não está pronto para ser professor, eu diria, a priori, sabe? Porque é o ponto de vista do outro, é o ponto de vista do aluno que precisa estar em primeiro lugar. Então, acho que reescrever a cidade significa estar disposto de abrir mão desse ponto de vista egocêntrico, né, que todos nós temos intrínsecos de forma a priori. E é isso, e me lembro, assim, de estar com meus filhos, andando no calor do Cairo, vendo tudo aquilo, estando, observando como que as madraças, né, que são as escolas que funcionam, escolas religiosas que funcionam dentro das mesquitas, né? Como que elas lidam com o ensino, como que elas tratam o ensino, que tipo de criança, que tipo de jovem, que tipo de adolescente sai dali de dentro. Né? Você fala assim, não, mas sai dali um terrorista. Não sai dali um terrorista, sai dali um garoto que aprendeu a ler e escrever. Né? O terrorista tem outros caminhos, né? Vem de outros caminhos, assim. Eu posso dizer que eu vi várias cidades na minha trajetória até hoje. Várias cidades. E nenhuma delas é definitiva. Nenhuma delas é definitiva. Não existe uma cidade definitiva em que eu possa dizer assim, não, agora a gente pode parar de reescrever. Isso não existe.
Eu acho que isso significa aquilo que Humberto Eco disse uma vez, né? Que se trata de um livro aberto. Que se trata de um livro aberto. Exatamente isso, né? Um livro que não tem fim. E talvez seja por isso, Alessandra, que eu nunca tenha dado o formato de projeto para frases que eu vi em São Cristóvão, porque eu acho que eu considero ele sem fim. Mas eu vou pensar em alguma coisa para ele, para que seja mais acessível, né? Claro. Mas eu acho que isso é importante, é pensar que essa reescrita não tem fim. Então, mesmo que você reescreva a cidade sob o seu ponto de vista, Arthur, o seu ponto de vista, a sua reescrita não será definitiva. E se vocês procuram hoje que os seus alunos tenham lugar de escrita, olha que interessante, né? A gente fala muito de lugar de fala, mas a gente fala pouco de lugar de escrita. Porque lugar de escrita fala mais sobre as relações de poder do que se você pensar no lugar de fala. Não é? Porque, principalmente no Rio de Janeiro, o lugar de escrita é ainda mais restrito do que o lugar de fala. Então, se você pensa em dar um lugar de escrita para o teu aluno, esse lugar precisa ser um lugar aberto. Um lugar em que a reescrita seja possível, e não uma escrita definitiva. Pelo menos, eu acho que é um pouco disso que eu trago das cidades que eu conheci pelo mundo, Alessandra. Muito bom, Léo, essa questão do inacabamento também, né? O escrever, você bota o ponto final, mas esse reescrever, né? A reelaboração. A gente tem como reelaborar, né, a nossa vida, repensar, então por que não o processo de escrita também não passar por isso? Né? Fantástico. Eu queria, assim, que você, disso tudo que a gente conversou, a gente está chegando ao finalzinho, tá? Então, quem estiver aí do outro lado, tiver alguma questão, algum comentário, mas eu queria que você pensasse 2 poemas, pé de vela, para você, ou outro, né, que você tenha escrito e não esteja publicado, ou esteja na rede social, no Facebook, que tem um pouco a ver com essa discussão que a gente fez nessa conversa, e um segundo que vai ser para a gente fechar, encerrar a noite de hoje, tá? E vai uma última pergunta, que na verdade não é uma pergunta, né, mas que vai fechar um pouco essa conversa de hoje, junto com a temática do curso, né? Para aqueles que desejam ser um escritor, alguma dica? Você já deu várias, né? Mas eu acho que ela, assim, fundamental. Então, fica com a pergunta aí, se eu tiver que repetir, eu repito, não tem problema nenhum, tá? E aí a gente faz a leitura de um poema, vê se a gente vai ter mais alguma curiosidade, mais alguma pergunta, e aí você tem mais uma leitura para a gente fazer, para a gente conhecer também um pouquinho, né, dos teus escritos que trazem tanta questão cultural mesmo, né? Você falou aí da questão de passar de bicicleta, ver o morador, né, mexendo, o catador de lixo, na verdade, mexendo, né, com tanta sensibilidade, tanto cuidado, né? Isso é uma forma de olhar, na verdade, muitos olhariam para aquilo que eu digo, aquela cena, né, no caso, que é uma cena. Você pode pintar, você resolveu escrever, né? Exatamente. Só que você pode trabalhar com outras linguagens. Então, tem uma questão aí que a gente consegue trabalhar muito em sala de aula, que é essa sensibilidade, né? Que passa pelo olhar, passa pela escuta, que tem faltado muito na sociedade. E aí, assim, não falo nem só em sala de aula, mas nas pessoas, na sociedade de modo geral, né? E que a gente pode afinar um pouco nesse processo de escrever, reescrever, e que ao mesmo tempo que você escreve, você também se escreve, se inscreve, né? Se lê ali naquele processo, se relê. Então, não sei, você já pensou aí algum poema para trazer? Tenho um. Esse eu acho que é um dos poemas centrais desse livro. O título é Biografema. Então, vou ler. Vai lá, ótimo. Foi um dia antes de fugir com o circo. Eu dirigia uma Kombi branca, anos 90, e vivia dando problema na correia do alternador. Nem sempre andei de bicicleta. Uma falação danada em volta de mim. Você tem que fazer isso, não aquilo, aquilo, não isso. Casar com essa, com aquela não.
Ir para a igreja, voltar da igreja, parar de ir de novo, para de novo voltar. Jesus vai voltar, amém, amém? Já pensou em se casar com essa? Porque com aquela lá, não. Kombi não tem direção hidráulica, sabia? É uma merda para virar com aquela folga toda no volante. E se tiver lotado, então? E aquele circo todo? O que foi aquilo, hein? Foi antes de tudo. Vai dizer que isso não é poesia? Seguir um caminho, ainda que a correia do alternador solte, e que dê trabalho para virar o volante com aquela folga toda. Meu pai sempre dirigiu um Fusca. Dizia que carro velho não pode limpar muito, não. É o desleixo que segura as partes juntas. Meu pai tem um Fusca amarelo, mas nunca dirigiu até São Cristóvão. No circo é que era bom, gente. As gentes de lá se achavam artistas. Tinha até palco e gentes para aplaudir. Eu não confio em gentes que dizem: olha o artista que somos. Dinheiro, muito pouco. A gente tomava lá chá de capim santo com biscoito, água e sal. Capim santo eu rocei muito no mato de lá. Dava fome à noite. Rico era quem tinha miojo debaixo da cama ou caminhonete importada. Tinha gente que tinha, e ainda é assim. Muitos aplausos para eles. Mas foi um dia antes disso tudo. Vai dizer que pensar naquele dia não é poesia? Vai dizer que poetas sabem das coisas? Sabem nada. Essa gente pega um caminho e reza para a correia do alternador não soltar. Para conseguir fazer a volta, mesmo com aquela folga toda na direção. E se não tiver volta, o poema faz a volta em si mesmo. Dá nó em pingo d'água, beliscão em azulejo, poema é bicho de sapiência. Juro por Deus que nunca mais dirijo uma Kombi, nunca mais escondo miojo debaixo da cama, nunca mais fujo com circo. Mas tudo isso foi um dia antes de eu escrever. Esse poema tem quase tudo de mim. Maravilhoso, maravilhoso, muito bom. Eu demorei a abrir o microfone porque os cachorros estão aqui em Polvorosa. Essa coisa de live tem isso, né? Do remoto. A gente tá em casa, tá aqui com moto, com cachorro, todo mundo. Mas, gente, que fôlego, né? Que arranca, assim. Você estava falando que o poema tem muito de você, é isso? Esse poema tem um pouco da... Essa Kombi existiu de fato, era uma Kombi que, de fato, era difícil de virar. Meu pai, de fato, nunca dirigiu até São Cristóvão. E tudo isso foi um dia antes de eu começar a escrever. Então, é um pouco do meu reencontro com a escrita, esse biografema. Muito bom, né? E aí, para a gente fechar, fica essa última pergunta, né? Para quem deseja ser um escritor, quer fazer as pazes com a escrita, a gente discutiu tanto aqui esse processo do engessamento, né? O processo da pessoa que gosta muito de escrever e entra não só na universidade, né? Mas é podado de alguma forma e a escrita sofre uma certa penalização, seja pela avaliação do que escreve, né? Seja pelo comentário de um outro, porque às vezes você tem um texto e o primeiro que você vai apresentar é alguém da família, né? Ou algum amigo, e esse reage de forma negativa, e aí você fica com vergonha, você esconde aquilo, né? Então, assim, seria mesmo um comentário mais final, né? Principalmente com foco nessas pessoas que desejam ser escritores, né, ou que querem fazer as pazes com a escrita, querem começar um laço afetivo com a escrita, porque tem, né, todo esse processo, assim como a gente tem. Eu gosto muito do texto que é o Como um Romance, do Daniel Pennac, que ele fala sobre os direitos dos leitores, né, de fechar o livro, de não ler. A escrita também tem lá os direitos do escritor, né, de começar e rasgar o papel, não querer ver mais aquilo, mudar o título várias vezes. Então, assim, a gente já está no processo de encerrar mesmo aqui a nossa conversa, mas queria que você comentasse um pouco, assim, né, uma dica que você pode dar. Alessandra, obrigado por esse espaço, obrigado por me receber, obrigado pelo carinho, pelas perguntas
muito inteligentes que vocês fizeram, pelos comentários. E eu diria o seguinte, gente, escreve, porque se você não nasceu rico, se você não tem herança, escrever para você é um ato político. Se você não nasceu no Leblon, se você não mora numa cobertura na Barra da Tijuca, escrever é um ato político. E é preciso que isso aconteça. Isso não significa que é fácil, né? É justamente porque escrita para mim não é dom que escrever não é fácil. E quem escreve precisa lidar com isso, com o trabalho que dá a escrever, reescrever. Para mim foi fundamental, por exemplo, o Pé de Vela. Ele foi lido por uma pessoa que é um amigo meu, claro, mas é uma pessoa que eu sei que diria assim, Léo, olha, eu acho que você pode seguir outro caminho, esse caminho aqui não é o melhor. Então, foi fundamental para mim ouvir a crítica. Acho que quem escreve precisa estar aberto a escrever a crítica. Por isso eu disse para vocês que lugar de escrita é um lugar ainda mais restrito do que o lugar de fala, porque eu acho que a primeira pessoa que não lida muito bem com isso é quem escreve. É a própria pessoa que escreve, que precisa estar aberto para ouvir o outro, ouvir a crítica, escrever, reescrever, mas não deixar de escrever. Sabe, não jogar o caderno fora, não deletar o arquivo, deixar que isso ganhe força, deixar que isso ganhe idade. Talvez o texto de hoje só venha a ser publicado daqui a 2 anos, talvez o texto de agora venha a ser publicado daqui a 2 minutos. Mas não deixa de escrever. Isso é importante, porque faz parte da escrita todo esse embate com a escrita. Como é o texto, né? Quando a gente lê, a gente tem uma relação de embate com a leitura. E é preciso que isso venha para o texto também. É caro escrever de forma independente, como eu fiz. Só faz a gente gastar dinheiro. Então, se você tem o dinheiro para gastar, beleza. Se você não tem, usa o Facebook, usa o Twitter, usa as fanfics, usa os blogs. Não deixa de fazer isso, porque ainda que você não veja valor nisso agora, vai ter valor, isso vai ganhar corpo, com certeza. E obrigado, Alessandra, obrigado a toda a equipe que se reuniu em volta desse projeto. Eu tenho certeza que isso vai dar muitos bons frutos, porque é um projeto bonito, né? Tem força e tem fôlego. E você tocou em algo fundamental, Léo, que é justamente o espaço que a gente vem buscando, né, principalmente para essa garotada que está, né, no 6º ou 9º ano, que é esse público que você trabalha também, né, que não tem, muitas vezes, essa valorização da autoria deles, né, não se veem como autores do próprio texto, porque escreve muitas vezes para um outro que vai ler, que vai corrigir o acento, que vai corrigir a pontuação. E você toca nesse espaço de lugar de escrita, né? Que realmente, eu também concordo com isso. É muito mais privilegiado que esse lugar de fala, não é tão democrático, né? E que é a bandeira que a gente levanta, que tenha. Tanto é que a gente, claro, no Eu Escritor, a gente trabalha com as várias linguagens possíveis, né? Mas normalmente é a escrita que a gente procura, né? A modalidade de escrita é o poema, é o rap, é o próprio slam poetry que você falou. Não tem dinheiro para fazer uma publicação, a gente faz um livro artesanal e faz circular. Isso. Faz circular pela escola, faz circular pela família, pelos amigos, né? Isso já é uma busca para esse lugar de escrita, para esse menino que tem, muitas vezes, 12, né, 13, 14 anos, ocupar já esse espaço e se sentir pertencente a ele também. Esse é um espaço que eu posso ocupar, né, nesse sentido que é o trajeto que a gente faz nesse curso de extensão e que já dura, né, ele vem desde 2016. Então, com bons resultados, e assim, eu acho que só vem reforçar, né, o quanto de fato a gente está indo pelo caminho certo, e você, como parceiro aqui nessa nossa conversa, foi muito bom, porque sem dúvida quem está ouvindo lá do outro lado da telinha
principalmente, vou reforçar, né, os nossos extensionistas que vão trabalhar com isso, que vão motivar, vão incentivar. Você falou, por exemplo, dos microcontos de terror no Twitter, né? A gente tem uma ideia de um deles para fazer algum movimento sobre isso, né? E aí fico pensando, os haikais, né? São textos que podem, de fato, borbulhar, fervilhar nessas redes e que esses suportes, eles vão ajudar muito mais, às vezes, do que o papel, mas vão ajudar a esses mais jovens, principalmente, a entenderem, né, o quão é importante eles batalharem para estar e conquistar esse lugar de escrita, né? Então, assim, mais uma vez, o meu muito obrigado, né, por você topar essa participação aqui com a gente, essa conversa, tá? É com muita honra ter essa participação aqui hoje, ouvir tudo que você trouxe, as experiências, acho que foi, assim, para mim foi fantástico e muito orgulhosa. Nossa, eu que agradeço, imagina. Obrigado por todo o investimento que você já teve em mim, Alessandra. Eu tenho certeza que os seus alunos, gente, aproveita, porque é um privilégio estudar com a Alessandra. É isso, você que é talentosíssimo. Um beijo. Pessoal, boa noite. A gente vai terminar aqui. Tem vários comentários no chat. Léo, depois você dá uma olhada lá, se quiser convidar, porque realmente, assim, o Falas que eu vi em São Cristóvão tem que ter um acesso. Eu fico vendo da página dos outros, assim, porque eu não tenho rede social, tá? A gente vou colocar os últimos comentários, tá? Rapidamente aí pra gente ler, se você quiser fazer um fechamento aí com esses comentários, tá? O primeiro, excelente pelo tema abordado, isso serve para despertar os escritores invisíveis que têm vontade, mas não conseguem colocar suas impressões. Parabéns. E a última da Gisele, queria agradecer ao Leonardo pela excelente conversa, me identifiquei em muitos pontos, principalmente quando você disse que escrevo desde que me entendo por gente, e quando disse que escreve para sobreviver. Seu papel não só como escritor, mas como educador é fundamental. Parabéns por tudo. Legal, Gisele. Então, a gente encerra aqui, pessoal. Até nosso próximo encontro. A próxima live vai ser divulgada aí. Quem não assistiu, acho que vai ficar no... Acho não, tenho certeza, né? Fica gravada no Facebook e depois vai para o canal do YouTube do Eu Escritor, tá? Sinta-se abraçado, Léo, e todos os que estão assistindo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.